É, Brasil, a gente começa já trazendo o bastidor. Essa é a nossa hashtag CNN nas eleições. Vai entrar aqui em instantes para você. A gente traz informação. Eu começo aqui com o bastidor. Deixa eu pegar a minha Bíblia, que é aqui o meu bloquinho, né? A gente vai começar pela anterior, gente. Bolsonaro vem em seguida. A gente começa falando do Lula. Vamos voltar o pessoal. Boa! A gente começa falando do ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas de intenção de votos com 45, a depender da pesquisa, por cento das intenções de voto na corrida pelo Palácio do Planalto em 2022. A gente começa agora contando que o ex-presidente Lula meio que decidiu cantar, passou da conta, agora chega, né? Aquele sucessaço dos anos 90 para o PSB. Vamos entender aqui muito rapidamente. O PSB, partido que ganha projeção na negociação de uma aliança com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como barriga eleitoral de Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin é apontado como possibilidade para vice de Lula. Ok, o que acontece então? Geraldo Alckmin entra nessa negociação, o PSB fala, então, ótimo, legal, Lula gostou da ideia, o Alckmin também gostou, está todo mundo muito feliz, só que a gente quer 7 estados que o PT ou nos apoie ou não lance candidato para concorrer conosco, é o caso do Espírito Santo. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, é do PSB, ele não quer o apoio do PT, mas também não quer que o PT lance candidato lá, basicamente, né? Conversando hoje com um auxiliar ali de um petista graúdo, ele me definiu de uma maneira muito interessante, até contei no nosso podcast, meu e da Renata Agostini, Horário de Brasília. Ele falou, o PSB sentou para negociar com o PT como se estivesse jogando o War e tivesse tirado a cartinha, né? Conquistar 7 territórios e ainda buscar mais 11 à sua escolha. Não é desse jeito que você senta para conversar com um partido que é maior do que você e que tem, neste momento, o candidato mais bem posicionado nas sondagens eleitorais sobre a corrida presidencial. Então, Lula, que é esse personagem, o ex-presidente Lula resolveu jogar duro. Lula está dobrando a aposta. O gesto público disso foi dar aval, autorizar que o PT colocasse na rua um pré-candidato ao governo de Pernambuco, o senador Humberto Costa. O senador Humberto Costa foi já autorizado pelo PT do estado a ser o pré-candidato, com o aval de Lula. Por que isso é simbólico? Porque Pernambuco é a joia da coroa do PSB. O partido, na verdade, tem ali os principais nomes: Eduardo Campos, o filho de Eduardo Campos, agora prefeito de Recife, é do PSB, João Campos. O governo do estado está na mão do PSB, Paulo Câmara, que foi secretário de Eduardo Campos. Então, assim, é a joia da coroa. O que o Lula está fazendo é botar um pé e falar, daqui a gente não vai conseguir conversar desse jeito. Eu tenho um nome, então, e é Humberto Costa. Porque, para piorar, o PSB está reivindicando que o PT o apoie lá em Pernambuco, sem ter conseguido chegar a um nome. O PT quer baixar água na fervura. Pernambuco não é o único lugar. O PT também está acenando com uma candidatura a governador do Rio de Janeiro. O Leandro Rezende vem em instantes para falar sobre esse assunto. Qual é o risco que se corre? E essa é uma análise de partidos que começaram a ser pessoalmente acionados pelo ex-presidente Lula, e essa é a outra fase do bastidor que ainda não era, digamos, tão pública, né? Partidos, então, estão sendo estimulados por Lula a entrarem nessa negociação. Você viu o Paulinho da Força essa semana chamando o Alckmin aí para o Solidariedade e mandou o recado público. Eu falei aqui para vocês, não estou pedindo nada em troca. Alckmin vem e eu não reivindico nada em troca do PT. Mas não é só. Lula tem falado e muito com Gilberto Kassab. Ele está tentando fazer uma costura com o PSD. Neste momento, o PSD é firme em dizer que o candidato dele é Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, para concorrer à presidência da República. O problema é que Pacheco não está pontuando nas pesquisas, o que vai ampliar a pressão para que o PSD se aproxime do PT já no primeiro turno. A pressão de Lula, claro. Para vocês terem ideia do jogo que está sendo jogado, Lula chegou a deixar em aberta a possibilidade de
apoiar um candidato do PSD de Dado na Bahia, um estado que o PT governa há pelo menos, são 4 mandatos consecutivos de petistas lá, e Lula acenou com a possibilidade de apoiar o nome do PSD. O PSD que puxou e falou, não, nesse momento, obrigada, a gente agradece, mas não. Mas Lula está fazendo uma costura bastante rebuscada. Para fechar, o ex-presidente também começou a falar diretamente, ele com o Geraldo Alckmin, o ex-governador. Então, ali, aproximando, menos interlocução e mais nós dois conversando aqui, bonitinho, vamos nos amarrar desse jeito, porque Alckmin pode também ir para a chapa de Lula por meio do Solidariedade, do PV, que também negocia com o partido do ex-presidente, o PT, né? E, claro, em última instância, se essa tentativa de Lula de puxar mais cedo o apoio do PSD para ele der certo, pelo próprio partido de Gilberto Kassab.